Bem, dessa parte agora vamos falar sobre o Banco do Vaticano, que guarda bilhões, que trabalha com bilhões. E o Papa Francisco dizendo que quer uma igreja pobre. A única igreja que tem um banco é somente a Igreja Católica. A única igreja do mundo, são centenas de denominações cristãs no mundo, a única que possui um banco é o Vaticano. Este é o Vaticano que você não conhece. O verdadeiro segredo da riqueza do Vaticano está aqui em uma torre de pedra antiga. É a sede de uma das instituições financeiras mais secretas do mundo, o Instituto de Obras Religiosas, mais conhecido como Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano é uma espécie de entidade separada que gerencia fundos para ordens religiosas, para padres e coisas assim em todo o mundo. A quantidade de riqueza que o Banco do Vaticano controla é um segredo muito bem guardado. Não sabemos quantos bilhões de dólares são mantidos no Banco do Vaticano. Em 1994, um funcionário do banco revelou que eles tinham cerca de 4 bilhões de dólares em depósitos e talvez mais de 1 bilhão de capital de giro. Mas é tudo uma hipótese. O foco de escândalos de corrupção há décadas anunciou hoje medidas para dar transparência à instituição. E o Papa Francisco pregou a necessidade de uma reforma financeira mundial para combater o que chamou de insensível ditadura da economia. Tuttavia, va anche riconosciuto. O Papa disse que os mercados financeiros definem o valor das pessoas pela capacidade de consumo e que o dinheiro precisa servir e não governar. Il suo dominio su di noi e sulle nostre società. Também pediu uma reforma financeira mundial baseada em critérios éticos. E spesso per vivere in modo non dignitoso. Uma empresa de auditoria foi contratada para investigar se o banco segue as normas internacionais contra a lavagem de dinheiro. Era o número 2 na administração do Vaticano, agora é embaixador da Santa Sé, em Washington. A transferência aconteceu no ano passado e, de acordo com a imprensa italiana, foi provocada por vários casos de corrupção de que o arcebispo Carlo Maria Vigano é suspeito. É acusado de malbaratar recursos do Vaticano, fazendo pagamentos indevidos a um conjunto de empresas que trabalhavam para a cidade-estado. Ele próprio confirmou a autenticidade das cartas. Hoje é anúncio apostólico em Washington. O assunto está agora estampado nas primeiras páginas dos jornais italianos. Numa carta datada de 4 de abril, o arcebispo afirma ter descoberto que alguns investimentos do Vaticano foram confiados a 2 fundos controlados por banqueiros que pertenciam à Comissão de Finanças e Gestão. A epístola está transcrita pela imprensa. Gente mais empenhada nos seus próprios interesses que nos interesses do Vaticano, escreve o prelado. Um alto dignatário da Igreja Católica foi detido nesta sexta-feira em uma investigação sobre o Banco do Vaticano. O prelado se chama Nunzio Scarano. Ao contrário do que foi divulgado, o religioso não é bispo de Salerno, no sul da Itália, e sim um sacerdote nomeado Monsenhor como título de honra pelo tempo na Santa Sé. Um integrante dos serviços secretos italianos e um intermediário financeiro também foram presos. Segundo o canal Sky TG24, os 3 são suspeitos de fraude e corrupção envolvendo o Instituto para as Obras de Religião. O jornal La Repubblica informou que Scarano é investigado ainda por lavagem de dinheiro. Em meio ao escândalo, o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, informou que ele foi suspenso há um mês quando seus superiores souberam da investigação. O prelado era membro da administração do patrimônio da Santa Sé, organismo responsável por gerir os bens da Igreja. Na última quarta-feira, o Papa Francisco criou uma comissão especial para controlar as atividades do Banco do Vaticano, que será diretamente subordinado ao pontífice. Nós abbiamo creato uma relação não tanto boa, não? Tá aí, meu irmão. O Banco do Vaticano existe. E essa reportagem aí diz que o Papa Francisco afirmou que ele mesmo é que vai pessoalmente gerenciar o Banco do Vaticano, ou melhor, os bilhões do Vaticano
Ele é que vai assinar para sair ou não sair, para entrar ou sair. Tudo é com ele. Então, como é que um homem desse diz que ele quer acabar com o materialismo, que ele quer uma igreja pobre? Como que ele quer uma igreja pobre? Que dinheiro é esse que ele vai tirar do Vaticano para ajudar aqui um lugar, aqui como São Luís do Maranhão, que é pobre? A África que é pobre, morrendo de fome. Cadê que ele vai vender esse tanto ouro que tem aí dentro para ajudar os pobres? Mas agora eu quero te falar de outro problema, para você ver como tem hipocrisia gigante dentro do Vaticano. Muita mentira. Em João 8,44, Jesus disse: o pai da mentira é o diabo. Então quem está mentindo, dizendo que quer Papa pobre, ele quer que os pobres fiquem pobres. Mas o Papa tem que ser cada vez mais rico, mais milionário, tá bom? Porque se essa história aí está dizendo, disse, você viu, que o Banco do Vaticano, há 20 anos atrás, em 1994, o banco tinha 5 bilhões. A quantidade de riqueza que o Banco do Vaticano controla é um segredo muito bem guardado. Não sabemos quantos bilhões de dólares são mantidos no Banco do Vaticano. Em 1994, um funcionário do banco revelou que eles tinham cerca de 4 bilhões de dólares em depósitos e talvez mais de 1 bilhão de capital de giro. Agora está aí esse livro, Vaticano S.A., publicado por esse jornalista da Itália. Então, Gianluigi Nuzzi, ele é repórter do jornal Libero, que já foi colaborador do maior jornal da Itália, Corriere della Sera. Então, desde 1994, ele começou a investigar o Vaticano e escreveu esse livro aí, para dizer o quê? Que nessa época, logo depois disso, em títulos, depois de 1994, o banco tinha 27,9 bilhões em títulos de Estado italianos, BPT e CCT. Isso é uma carta que ele pegou, uma carta secreta que foi enviada para ele escrever esse livro, de um cardeal chamado Ângelo Caloia. A João Paulo II, ele escreveu essa carta e daí gerou esse livro. Então, esse cardeal dizia para João Paulo II, dizia: os títulos repassados ao Banco do Vaticano são resultado de pagamento de propinas a políticos em somas que certamente voltaram para eles de forma limpa. Aí ele diz assim, ó: nem todos os números são limpos. Então tá aí, do relatório de Renato Dardozzi, de outubro de 1993. Então, esse livro Vaticano S.A. foi publicado depois para mostrar o quanto de bilhões que existe e como a máfia está trabalhando através dos cardeais lá, cardeais milionários, viu? E o Banco do Vaticano fazendo coisas horríveis. Abala o Vaticano. Um arcebispo teria sido transferido depois de denunciar ao Papa um desvio milionário das contas da Igreja Católica. Em uma única ação, mais de 2,5 milhões de dólares teriam evaporado. Após as denúncias, Vigano foi transferido pelo Papa João Bento XVI para os Estados Unidos. O Vaticano criticou os métodos da investigação, mas confirmou que as cartas são autênticas e expressou tristeza pela publicação dos documentos reservados. Aí você vê também agora esse livro, Os Abutres do Vaticano, de um outro escritor chamado Eric Frattini, ele é um peruano. Foi publicado esse livro aí, logo depois também desse livro Vaticano S.A., para mostrar como que o Banco do Vaticano é cheio de máfia, é tantos bilhões lá dentro, eles estão envolvidos com tanta transação, com tanta empresa, com tanta política, tanta maçonaria, tanto satanismo. Em vez de dinheiro para ajudar os pobres, é dinheiro para cada vez sustentar contas bancárias de homens milionários, de cardeais e de outros homens milionários que estão fora do banco. Nada tem a ver com o Vaticano, mas são todo mundo ligado numa coisa só. Investigue mais o Vaticano, meu irmão. A lavagem de dinheiro lá é terrível. O dinheiro que você manda lá, para lá, aquela ofertinha, meu irmão, é apenas para enriquecer mais o Papa e suas contas bancárias.
Veja esse escândalo agora da época de Bento XVI. Veja esse mordomo do Papa aí, meu irmão, que foi preso porque pegou documentos secretos de Bento XVI, tá? O mordomo chamado Paolo, e ele colocou para a imprensa da Itália, que publicou vários livros, como esse livro aí, Sua Santidade, para mostrar que lá dentro não tem santidade nenhuma, no meio daqueles líderes que eles só pensam em dinheiro, é movimentando com dinheiro, é corrupção, lavagem de dinheiro com a máfia, é coisa horrível. Busca esse livro aí, Sua Santidade, e você descobrirá o que está acontecendo com a corrupção no Banco do Vaticano, tá certo? Gente ficando bilionário, e você que está dando sua ofertinha aí para o Papa, tá indo para lá, para eles gastarem com luxo, com essa vida aí de nabate. Vamos ver um pouquinho aí dessas reportagens. O ex-mordomo do Papa vai cumprir 1 ano e meio de prisão por roubo agravado de documentos confidenciais. O Tribunal do Vaticano condenou Paulo Gabrielli a 3 anos de prisão, tal como pedia a acusação, uma pena que acabou por ser reduzida para metade e justificada com os serviços prestados a Bento XVI. O Tribunal deu como provadas as acusações e disse que Gabrielli abusou da confiança nele depositada devido às funções que desempenhava para se apropriar de documentos confidenciais. Erano lasciate o esposte alla fede dello stesso. Gabrielli foi preso em maio devido a fugas de informação. Começou a ser julgado 4 meses depois por furto de centenas de documentos. Alguns serviram de base à publicação de um livro lançado por um jornalista italiano. Durante a audiência, o antigo mordomo de Bento XVI disse ter agido por amor à Igreja. A imprensa italiana anunciou hoje que o mordomo do Papa Bento XVI foi preso numa investigação sobre o vazamento de documentos secretos do Vaticano. Paulo Gabrielli, que aparece aqui ao lado do motorista do Papa Móvel, é suspeito de ter divulgado informações sigilosas. O homem da pobreza. O homem pobre. O homem pobre. O homem pobre. Que você vai ver agora o Papa Bento XVI dizendo: pega o que tu tem, vende e dá aos pobres, e vem e me segue. Veja isso aí agora. Queridos jovens, queridos amigos e amigas, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres. Então está aí, meu irmão, você está vendo a hipocrisia de Bento XVI, do Vaticano, de todos os papas que sempre viveram como reis. E segundo Jesus, em Mateus 19, do 18 ao 21, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, se salvar, porque o ouro dele é só para ele, o dinheiro dele é para ele. Ele diz que ama o próximo como a si mesmo, mas ele ama só a si mesmo. Os pobres têm que morrer pobre cada vez mais, mas do bolso dele mesmo ele não tira um centavo. Do ouro que ele tem, ele não vende e não tira um centavo. Então o próprio Bento XVI está falando sobre isso aí, viu? Isso aí chama-se hipocrisia. Ele falou isso no congresso aqui no Rio de Janeiro, quando ele veio pregando para jovens aqui no Brasil. Bem, agora eu quero falar para você sobre o Papa Francisco. Também disse uma besteira como essa. Agora mesmo ele estava na Ásia e disse que temos que combater o materialismo. Ora, se ele é um grande materialista, o maior materialista do mundo é este homem. Vamos ver essa hipocrisia que ele está pregando bem aí para a gente que não conhece ele. Se conhecesse, não acreditava no que ele está dizendo, porque ele é um grande mentiroso. Vamos ouvir. No segundo dia da visita à Coreia do Sul, o Papa realizou a missa da Assunção para milhares de devotos no estádio de Daejeon. A celebração coincidiu com o aniversário da libertação da península do domínio colonial japonês em 1945.
O líder católico pediu para os cristãos combaterem o materialismo e o espírito de concorrência desenfreado que gera egoísmo e conflitos. Francisco disse que os fiéis devem rejeitar também os modelos econômicos desumanos que criam novas formas de pobreza e marginalizam os trabalhadores. Então você está vendo que tudo isso é uma mentira. O Papa é o maior materialista que existe na Terra, porque tantos bens que a Santa Sé tem, tanta terra, tantos hotéis, tantas universidades, tanto ouro guardado, tanto ouro que ele usa pessoalmente dentro do Vaticano, lá de fora não, ele tem uma capa, andar com esse vestido velho branco aí, de chinelo, dizendo que é pobre, para enganar os pobres, e os pobres cada vez ficar mais pobres, e ele não tira nada do seu bolso para ajudar ninguém. Bem, irmãos, que a Igreja Católica é rica, todo mundo sabe. Que muitos padres vivem no luxo, cardeais, são milionários, muita lavagem de dinheiro todo dia, escândalos na televisão todo dia. Sabemos que ela é a corporação mais rica do mundo, é a Igreja Católica. Por causa do seu banco, por causa do luxo que vivem esses homens, do ouro que eles vivem. Então, olha só, esse livro aí, esse autor, Avro Manhattan, passou 50 anos investigando o Vaticano, e escreveu esse livro aí, Os Bilhões do Vaticano. Nesse livro você vai ver o disparate. Eles dizem que representam o homem mais pobre que veio à Terra, que é Jesus Cristo. Eles são imitadores de Cristo, porque Jesus era totalmente pobre. Essa é a mensagem da Bíblia. Como o homem pobre pode ser representado por homens bilionários que vivem no luxo? Me diga. Paulo disse, 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A pergunta é, o Papa imita Cristo em quê? Nessa vaidade? É isso que é o cristianismo? Pois é, meu irmão, o cristianismo do Papa é totalmente diferente do cristianismo da Bíblia, que os apóstolos viveram, que Pedro viveu e outros viveram, tá bom? Então você vai descobrir nesse livro, Os Bilhões do Vaticano, de Avro Manhattan, que esses homens, os papas, todos eles, são donos de riquezas tremendas, que o Vaticano, onde o Papa mora, o palácio onde o Papa mora, ali tem muitos bilhões ali dentro, que muitos bancos no mundo guardam reservas em ouro pertencente ao Vaticano. Muito ouro, maior do que a Grã-Bretanha tem, maior do que a Suíça tem, o Vaticano tem. Isso está aí nesse livro de Avro Manhattan, que ele dá provas, documentos fidedignos. Por que ele tem esse monte de ouro? Primeiro, foi roubado de Hitler. Hitler roubou dos judeus. E o Papa foi que apoiou isso. Esse dinheiro todo pertence ao Vaticano hoje. Esse é um dos livros que o Avro Manhattan escreveu sobre isso. Existem muitos livros na internet provando isso, com provas fiéis. Então, meu irmão, e esse Avro Manhattan escreve esse livro, Os Bilhões do Vaticano, para provar que eles são donos de empresas tremendas, de corporações tremendas, tudo em nome de terceiro, mas tudo pertence ao Vaticano. Então você precisa investigar mais. O Vaticano é a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, e você precisa depressa orar sobre isso. Ore sobre isso, porque Deus quer falar com você. Em um pronunciamento feito hoje no Vaticano, o Papa Francisco voltou a criticar o luxo e o acúmulo de riquezas que, segundo ele, impedem a redução das desigualdades. Em mensagem para a Quaresma, o período que antecede a Semana Santa, o Papa pediu aos católicos que evitem se entregar a um mundo onde o poder, o luxo e o dinheiro se transformam em ídolos. Esse é um momento, segundo o Papa, para que as pessoas se conscientizem da necessidade de justiça e da busca da igualdade.